Hoje é bem interessante. Imaginou uma estrutura em vidro, uma estrutura de um edifício em vidro. E aí é o que a gente sempre fala aqui no nosso canal, a importância de se entender o material que se constrói. O arquiteto, o engenheiro, né, o estudante de edificações precisa entender o que ele está projetando para que seja um bom projetista. E aí a gente sempre frisa isso muito aqui, porque ele dominando isso, o material que ele está trabalhando, ele consegue projetar estruturas em favor dele. Olha que interessantíssimo esse projeto que a gente vai estudar hoje. Hoje foi o dia de estudo desse projeto sobre é, essa estrutura feita em vidro, esse pequeno pavilhão, mas que a gente tira muito proveito de observá-lo e observar os desenhos, que isso é muito importante, porque diz sobre o material que está sendo construído, uma estrutura de vidro, uma estrutura que comporta uma cobertura em vidro. Por que que ele conseguiu fazer essa estrutura em vidro? Uma, lógico, por conta da geometria que ele aplicou, né? Ele consegue, ele faz, né, um conjunto aqui de estruturas que se autossuporta pelo desenho. E uma outra questão é, ele entende sobre o material, esse material rígido, que não tem quase flexibilidade, mas tem muita compressão. E aí, se ele vai apenas apoiar uma estrutura, o que ele precisa fazer? O que ele precisa entender para projetar com aquele material? Isso que é muito interessante, isso que é muito legal. E aí, a gente está muito acostumado, né, a ver vidros de 10 milímetros, 12 milímetros, até 1,5, até 2 milímetros, até 2 milímetros não, né? 20 milímetros. E olha isso aqui, que bitelo, né? Esse vidro aqui, espesso mesmo. Para quê? Para justamente aguentar uma outra carga, que seria uma carga, por exemplo, de vento, uma coisa desse tipo, que aqui vai atuar uma outra carga, que é vai fazer com que essa cobertura vá embora daqui, assim dizendo, né? Então ele pensou tudo nisso, nesse projeto. Mas aí se eu tenho essa estrutura em vidro, como que eu fixo ela no chão? Isso mais porque ele não fez uma cobertura tão plana, né? Ele fez uma cobertura, né, mais orgânica, e também ele elevou do chão aquela base. Onde que ele fixa isso? É nesse quê da questão que eu quero chegar com vocês e fazer com que a gente desperte o arquiteto aí, né? O arquiteto dentro de vocês, o arquiteto que pensa, que não só faz um desenho, mas que pensa na solução estrutural. Esse é o que é legal. Aí ele mostra alguns detalhes, a gente vê, né, que ele desenha alguns perfis para que esse perfil molde, né, o ambiente, mas a estrutura principal é o vidro, né? Ele vai dar um outro acabamento ali, olha que interessante também. Mas olha que interessantíssimo aqui, ó. Eu falei que a forma, né? A forma ajuda na compreensão, né? Na cobertura aqui, no apoio, né? Então ele forma esses dois conjuntos aqui como apoio. Aí ele só lança a cobertura sobre esses dois apoios. Essa forma já está estruturada. Isso aqui é interessante. E aí vamos chegar no desenho, né? Tá vendo que ele é bem orgânico e é o vidro mesmo que faz o apoio. E esses detalhes aqui que é muito interessante, né? Que são muito interessantes de a gente observar como ele fez isso. A gente está acostumado a ter aquela ligação do pilar e fundação, né? Pilar e broca, pilar e a sapata, né? Como se faz aqui? Aqui ele teve que ter essa imaginação 3D, assim dizendo, para ele conseguir. Tem um similar aqui de umas broquinhas e tal,
Mas observa que tem. Vamos chegar mais perto, a gente vai entender aqui que o que ele quis representar aqui, né, e representou na verdade nessa estrutura. Olha que interessantíssimo aqui. Tem a sua broca, tem o seu perfil, essa chapa bem leve, né? Deve ser uma chapa leve no sentido de tamanho, mas rígida para aguentar, porque o peso que ele colocou em cima é mais leve, e tem aqui, ó, um perfil metálico onde ele encaixa esse vidro e consegue fixar essa estrutura na base dela. Então, se for soldado ou se for parafusado, aí é uma questão de projeto, mas ele conseguiu fixar e depois ele lançou o vidro sobre isso, e aqui a gente tem a outra camada, que é aquela camada de piso que a gente tem. Mas ó, a gente tem estruturas de madeira aqui também. Olha quanta composição o arquiteto foi fazendo e pensando para quê? Para que essa solução que ele está dando dê realmente o resultado e ele consiga executar aquela parede estrutural de vidro. Muito interessante, está vendo onde o arquiteto vai pensar, ele vai dar a solução, ele vai calcular se o vidro é temperado, se ele é laminado. Cara, não chega na esfera dele, mas chega na esfera da solução. Ele dá essa solução arquitetônica e depois o retorno dessa solução técnica, assim dizendo, ele baliza e avalia. Essa é a função. E isso funciona para qualquer tipo de projeto: madeira, metal, concreto, steel frame, wood frame, gesso, qualquer um. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. É o mesmo procedimento, ou seja, o arquiteto entende o processo da coisa, ok? E ele projeta pensando no processo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, YouTube, plataforma Matriz, TikTok também.